Aqui na nossa igreja, todo mundo é jovem, né? E nossos jovens estão servindo, né? Uma boa parte. A gente serve no Ministério Infantil também. E glória a Deus por isso, porque nós somos trabalhadores. Não tem ninguém preguiçoso aqui, né? Quem não trabalha lá, trabalha aqui, na intercessão, em casa. E glória a Deus também pela vida desses jovens ali. São adolescentes, né, irmã? Eles, teus filhos? 13 e 10. Olha, Levi, nosso time. Amém? Então, irmãos, o tema, né, do nosso culto dos jovens, a gente tem meditado sobre ele, que é mais de 1000 motivos para louvar, né? Louvar ao Senhor. Água aqui que a minha pressão quer baixar. E eu estava meditando em vários textos, principalmente no livro de Salmos, porque são louvores ao Senhor, né? São canções que foram registradas, né? E pela inspiração de Deus, esses irmãos tiveram esses momentos. Não foi só um momento de bênçãos, de estar na presença do Senhor, de desfrutar da alegria do Senhor, mas eles tiveram momentos de angústias, de perseguições, né? E tudo isso fica registrado no livro de Salmos. Ficou registrado, né? Nesse livro. E é um livro que mais nos convoca a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor em todo o tempo, né? E mesmo que o salmista, dependendo de quem for cada autor, a gente vê que eles, mesmo estando passando um momento triste de aflição, a alma batida, mas eles sempre se voltam para o Senhor, para quem o Senhor é, e louvam pelo amor do Senhor, que Ele é bom. O seu amor, sua misericórdia dura para sempre. Então nós temos 1000 motivos para louvar o Senhor. Eu destaquei alguns aqui bem rapidinho, antes de eu entrar nos pontos, mas porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele já provou seu amor para conosco. Porque, olha aí, deixa eu pular para isso. Porque recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, nos livrou. Porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a Bíblia toda está repleta de motivos para louvarmos ao Senhor. E a maioria aqui mencionei Romanos 8 e tem Romanos 5 também. Salmos foi o primeiro, né? E eu meditando aqui que não é à toa que o maior livro da Bíblia é Salmos. Só pode ter uma grande importância, né? Deve ter uma grande importância aqui, esse livro, para a gente não desperdiçar nada dele. Então, e tem muitos salmos conhecidos, como já foi declarado aqui, o Salmo 150 de louvor ao Senhor, né? E o Salmo 146, no versículo 2, vai falar assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Olha que o compromisso que o salmista faz diante do Senhor, com ele mesmo, ele declara isso diante do Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, que é justamente um dos versículos que se encaixa nesse último cântico. Enquanto eu viver, nós estamos dispostos, nós vamos continuar louvando o Senhor. É necessário, amém? Louvarmos ao Senhor. E aí eu pontuei aqui mais alguns motivos, né? E eu peço aos irmãos que abram aí no
Salmos 149, versículo 2. Nós temos motivos para louvar ao Senhor, porque Ele nos fez, Ele é o nosso Criador. Eu vou voltar aqui desde o nosso nascimento, porque foi Ele quem nos criou. E para um propósito Ele nos criou. Por isso, nós temos motivos para louvá-lo. E esse versículo fala justamente assim: alegre-se Israel naquele que o fez, ou naquele que o criou. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Agora volte lá em Salmo 139. Esse versículo que eu acabei de ler está nesse marca-página aqui, que os irmãos ganharam de presente. No Salmo 139, versículo 13. Do 13 ao 16. Diz assim: pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Então, o Senhor, foi Ele que nos criou. Se a gente for procurar 1000 motivos, por que não a gente não lembrar desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe? E eu creio que cada um aqui pode contar como testemunho o nascimento, as mães que se enchem de alegria, né? Quando o bebê nasce, já é um motivo de alegria o nascimento de uma criança, né? E aí imagine algumas gravidezes que são risco de vida para o bebê ou para a mamãe. Então, nós estarmos aqui, né? Eu posso contar o meu testemunho. Eu estar aqui, quantas vezes eu ouvi desde criança do que aconteceu com a minha mãe, né? No período que ela estava ali na gestação, me gerando. E quantos riscos ali eu tive para não nascer, ou se eu nascer, podia vir com alguma deficiência física, né? Ou mais doida da cabeça, com problemas mentais. E também ela tinha o risco dela também, porque ela estava passando uma situação muito difícil. Mas o Senhor, como o Pai fala, o Pai declarou lá para o médico que cria no Deus que tinha um poder para colocar a mão dele entre a criança que estava sendo gerada e os remédios, porque eram os remédios muito fortes, né? E eu nunca contei esse testemunho assim publicamente para todo mundo, mas eu sempre contava na minha escola, né? Inclusive, eu sempre converso com jovens que às vezes pode ter timidez de falar de Jesus, de testemunhar. Nós não temos o que ter timidez, né? Mas existe as fases, a adolescência. E na minha adolescência, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, ter fome, e eu sentia incomodada para falar de Jesus, eu não podia esconder quem eu era, né? Então, como eu não sabia me comunicar muito bem, e eu ainda estou aprendendo a comunicação, eu escrevi os versículos, né, e eu orava ao Senhor para direcionar alguém da minha sala. E eu fazia isso. Até que eu cheguei no ensino médio e eu já tinha como conversar mais, né? Eu levava já a história, eu me lembro da história de Esté, eu contei todinha, porque é a história que eu mais me apaixonei na Bíblia nessa época. Então eu chegava no recreio, eu contava, era menina e menina perto de mim. Quem estivesse lá perto estava ouvindo a palavra de Deus. E eu tinha um professor também que ele abriu a oportunidade, né? Ele
dava oportunidade para os alunos apresentar uma literatura, ler livros e apresentar. E eu perguntei, eu posso escolher uma história da Bíblia para contar alguma coisa? E que seria coisas reflexivas também, né? Trouxesse uma história, um poema, algo que refletisse. E aí ele liberou eu levar. Então eram as minhas oportunidades sem ser no individual. E o meu testemunho do nascimento também eu contava para poucas pessoas, assim. Quando eu estava indo para a escola a pé, com alguém e tal, sempre eu falava sobre isso. Então, e às vezes, nós não podemos esquecer de tudo que o Senhor já fez na nossa vida, né? Então, você tem um testemunho. Você talvez nunca perguntou quem é criança, quem é adolescente aqui, jovem, é porque os jovens sumiram, né? Mas pergunte para sua mãe, né? O que ela passou, e quem já é adulto também talvez não sabe o que foi que sua mãe enfrentou durante a sua gravidez. Você talvez não saiba, né? A aflição que pode ter tomado conta. Então, só de você talvez saber o contexto que sua mãe vivia antes, já é um grande milagre você estar aqui. Eu sei que a minha mãe, por exemplo, a minha avó, ela tinha menino saindo da máquina, porque ela trabalhava direto na máquina. Então era um risco, talvez possa ter passado vários riscos ali de perder vários filhos, né? Então, como o Senhor nos amparou desde o nosso nascimento, né? E se nós estamos aqui, se nós nascemos, é para a glória de Deus, é para glorificarmos a esse Deus que, de uma forma tão maravilhosa e perfeita, porque eu estava compartilhando até quando a Tamara estava grávida, como é o poder de Deus, como a mão invisível dele entra lá no ventre de uma mulher para formar, né, cada parte do corpo de uma criança. Como o nosso Deus é poderoso, né? Então isso não é só para a gente lembrar do nosso nascimento, que a gente nasceu. Não, é para lembrarmos do Deus que nos criou. Porque Ele é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Amém? Não é porque eu consegui nascer, eu posso ser isso e aquilo na vida, sucesso. Não, é por causa do nosso Deus, que é maravilhoso e que nos fez de uma forma maravilhosa para o seu louvor. Então eu me dirijo a Ele, o louvor da minha vida, do meu nascimento. O poder que Ele gerou ali para que eu pudesse nascer. E todo ser que respira, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Amém? E nós também podemos agradecer ao Senhor. Eu vou falar coisas bem básicas agora, tá? Bem básicas. E talvez agora possa parecer natural, mas que a gente não pode esquecer de agradecer ao Senhor pela vida daqueles que nos geraram, né? Ou, quem sabe, que adotaram você como filho, né? Que lhe abraçou, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 49, Isaías 49, versículo 15, diz assim, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, pode uma mulher, aquela que gerou um filho, se esquecer daquele filho? Não tem como ela se esquecer, até porque ela está ali naquele período de amamentar e o corpo dela reage à necessidade da criança também. Então não tem como ela se esquecer que ela tem um filho. E a gente vê que o amor, a entrega de uma mãe e esse cuidado, ela não se esquece, ela ama verdadeiramente. Mas, contudo, se ela se esquecer, o Senhor, Ele não esquecerá. Né? O Senhor não esquecerá. Por isso que Ele
é aquele que ampara o órfão e a viúva. E ele tem levantado pessoas para acolher crianças, acolher adolescentes que estão em orfanato, né? Às vezes perdem o pai em acidentes, às vezes são maus tratos, são descuidos, né? Mas o Senhor levanta pessoas para cuidar dessas crianças e nós precisamos orar por elas, não nos esquecer dessas crianças também. Tem um filme muito forte que fala sobre a adoção, que o irmão Sérgio já indicou lá no grupo, O Som da Esperança, né? E é muito forte, fala sobre isso, ter um coração de adoção. Muitas crianças ali, são muitos casos difíceis, mas são vidas que precisam receber o amor que talvez ela não conseguiu receber como ela esperava da mãe dela, né? Por N situações de drogas, de bebidas, isso tudo influencia muito. Mas uma mãe, ela ama o seu filho, só que às vezes ela vem de um conflito de coisas que acontecem na vida dela e ela não consegue demonstrar aquele amor. E também a falta do amor de Deus, de conhecer o Senhor. Então nós, mesmo que crescidos já, mesmo que casados, nós precisamos agradecer ao Senhor pela vida deles e honrá-los, né? A palavra diz lá, é um mandamento do Senhor, honrar pai e mãe. Então eu digo aqui para os nossos adolescentes que estão aqui, estou vendo mais adolescente do que o jovem solteiro, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês aqui, que vocês hoje têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? E para a nossa vida, para quem já é mais jovem, né? Tem mais uns anos de vida, às vezes a gente tem alguns momentos que a gente quer se rebelar contra os nossos pais. Isso não é saudável para a nossa vida própria. Por isso que a gente precisa agradecer, louvar o Senhor pela vida deles, orar por eles. Porque isso vai influenciar também a nossa vida lá fora. Se a gente não souber honrar, respeitar nossos pais na nossa casa, a gente não vai honrar autoridades lá fora. E principalmente quando a gente chegar no nosso casamento, nós não vamos honrar o cônjuge, né? Tanto a esposa como a esposa. Então, o primeiro teste é com os nossos pais, é ali na submissão, a mulher principalmente, né? Tem mania de falar muito, de querer, mas a gente precisa aprender ali é com os nossos pais e saber honrá-los. Amém? Eu mencionei só a mãe, mas em Salmos 27, 10 fala ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. Isso é só para lembrar, né? Do presente que Deus nos deu. Pai e a mãe. Ainda que ele nos abandone, que é muito difícil um pai abandonar o filho, mas ainda assim o Senhor não nos desamparará. Amém? Amém. Então, glória a Deus, que nós temos um pai que nos adotou, que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não nos desamparará. Amém? Glória a Deus, que Ele muda também, Ele muda histórias. Mesmo aqueles filhos que são rejeitados, né? Nós temos a história da Dina, que é a pessoa principal da história do filme Bebê de Outubro. Ela sobreviveu ao aborto e eram gêmeos. Ela foi a única sobrevivente e ela já adulta, na fase adulta, numa das ministrações que ela estava indo, o Senhor falou para ela: e se você ver sua mãe verdadeira, como você reagirá? E ela disse que como se Deus já estivesse preparando o coração dela, porque nunca tinha acontecido isso, essa pergunta. Quando ela chegou num evento, ela foi fazer autógrafos ali para as pessoas, tirar foto, e uma mulher chegou e disse assim: eu te odeio, não era para você ter nascido, você é um verme, e amaldiçoou a vida dela, você não era para ter nascido. Aí ela disse assim:
eu te perdoo. Eu te perdoo. E era assim para eu ter nascido. Deus tinha um propósito para a minha vida. Aí a mulher falou, acho que 1 ou 2 vezes, e ela falou a mesma coisa. Eu te perdoo. E aí ela se retirou. Então, mesmo que haja esses casos de rejeição, o Senhor ele pode restaurar, mudar a história da nossa vida, daqueles que se sentem rejeitados. Amém? E é para o louvor do nome dele mesmo. Outro motivo, eu estou indo nas coisas simples da nossa vida, tá? Que é nós louvarmos, nós podemos louvar o Senhor pelo sustento dele, né? O alimento que ele tem nos dado. E a gente vai lá em Mateus, capítulo 6, vai falar do sustento do Senhor, como ele não deixa nada faltar na nossa vida. Às vezes a gente está tão acelerado com a vida, querendo buscar tantas coisas, às vezes não dá tempo nem sentir o sabor direito da comida e não dá tempo nem orar. Talvez a oração mecânica. Senhor Jesus, obrigado por esse alimento em nome de Jesus, amém. Né? Mas o Senhor está ali, cuidando de nós. E a gente pode perceber que tudo que ele criou foi para o nosso bem. O alimento saudável é aquele que vem das próprias mãos de Deus, é aquele que vem, que ele mesmo dá vida. O alimento saudável é esse. Nós que vamos atrás dos falsos, né? Então, como Deus cuida? No 25 fala, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quem aqui já passou necessidade? Faltou comida na sua casa? Não faltou, né? Na nossa casa aqui. Mas a gente sabe que tem muitas famílias que estão padecendo necessidades. Mas também nós sabemos que Deus envia socorro. Que quem ora aqui para que eles estão passando necessidade? Então nós temos um Deus que cuida. E Ele quer também nos usar como instrumento para essas vidas, né? Às vezes é porque a gente ora, Senhor, mas Senhor, quem está perto de mim que está necessitando, a gente poder ali acolher, porque Ele tem nos dado. Se nós estamos orando, mas há testemunhos também daqueles que não têm nada na mesa, agradecem e o alimento chega na hora, né? Tem um missionário aí bem antigo, das antigas, a história dele e eu não peguei o nome dele direito, não sei se foi o Spurgeon,
que ele começou discipulando, ensinando crianças e tal, e tinha muitas crianças, e ele começou a adotar, acolher aquelas crianças, né? E aí chegou uma manhã que não tinha pão, não tinha leite. Aí ele mesmo assim convidou todos para se sentarem na mesa e começarem a agradecer. E eles oraram, sem ter nada na mesa. E de repente alguém chamou na porta e era um padeiro, se eu não me engano era um padeiro. E aí o padeiro tinha dito que aqueles pão não ia dar certo ser levado para o local de onde eles estavam sendo destinados. Então ele veio entregar ali. Né? Então olha o cuidado do Senhor na vida dos seus pequeninos. Né? E tem um salmo, que é o Salmo 37, 25. 37, 25. E aí a gente tem que ser grato, né? Quem é mais jovem aqui, está ouvindo, às vezes a gente quer reclamar que é a mesma comida, né? A gente tem tendência. Isso aqui de novo. E eu não sei se adulto é assim. Quem é adulto eu acho que vai levando a mesma coisa. Mas um dia eu estava em casa e o pai estava sem receber o dinheiro dele, né? Aí eu orei assim, Senhor. Aí a gente estava comendo a mesma coisa, né? Aí eu disse, Senhor, como eu queria se eu comer uma coisa diferente. Aí eu comecei a orar e chorar. Aí quando foi à noite, Deus mandou a resposta. Glória a Deus, que Ele ouve a oração dos aflitos também, né? Não estava necessitada, mas Ele ouviu o desejo do meu coração, que eu estava querendo comer uma coisa diferente. E nesse capítulo 37, o versículo 25 fala, fui moço e agora sou velho, contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o salmista aqui, que era Davi, já estava velho, mas desde que ele era moço, ele nunca tinha visto o justo desamparado, nem a descendência dele a mendigar o pão. Então o Senhor não nos deixa desamparados, amém? E quantos testemunhos a gente já tem declarado que desde a época da pandemia, que foi a época mais difícil, né, para todo mundo, e o Senhor não nos desamparou. Nós só podemos realmente louvar e agradecer o nome dele. E como não é só pela comida, pela bebida, por aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós agradecemos a Ele. Mas principalmente por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Né? Lá em Colossenses fala... o que Jesus... E tem vários textos que falam do que Jesus fez por nós. Efésios 2 fala, Ele nos deu vida, estando nós mortos nossos delitos e pecados. Mas Colossenses declara, que é uma passagem muito conhecida também. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa... Jesus amado, peraí que eu estou lendo Filipenses. Colossenses 1,13, desculpa, que diz assim, Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O Senhor nos tirou do poder das trevas, aquilo que nos aprisionava, que aprisionava a nossa alma, foi de lá que o Senhor nos libertou. E Ele nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Amém?
Mas existe uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. É nós mergulharmos nas verdades que é a palavra de Deus. A verdade que é a palavra de Deus sobre aquilo que Jesus fez por nós. A verdade da palavra de Deus a nosso respeito. Porque se a gente não nos prender à verdade da palavra, o diabo vai nos tragar. Vai tragar a nossa alma novamente. E a gente vai andar em trevas, né? De novo. Então, a gente tem que lembrar que nós fomos livres pelo sangue de Jesus e que há poder no sangue de Jesus para nos libertar. Se nós estivermos presos em algo que é das trevas, é porque a gente quer, porque a gente conhece a verdade da palavra de Deus. Nós podemos nos fortalecer nele, nós podemos nos encher, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. E como diz Romanos 5 também, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais a ele, mas que nós vivamos para Deus, é para ele. Então, se nós estamos mortos para o pecado, não tem mais nem por que eu dar oi para ele, né? Estamos mortos. É esquecer. E isso é pelo lavar da palavra de Deus, a nossa alma ser salva pela palavra de Deus. É poderosa para nos salvar. Amém? E nós só sabemos dessa verdade porque nós ouvimos, nós cremos. E se nós cremos na palavra de Deus, se foi nos dado esse privilégio de ter a palavra de Deus, de nós conhecermos quem é o Senhor, nós não podemos desperdiçar, nós não podemos jogar isso fora. Deve ser o motivo do nosso viver, deve ser o motivo do nosso louvor ao Senhor. O principal de todos, antes de eu pensar, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, antes de tudo que os nossos olhos possam ver, a gente precisa se lembrar de onde nós estávamos, de onde nós estávamos afastados, nós éramos considerados inimigos de Deus por causa do pecado, nós estávamos sujos, irmãos, nós não tínhamos acesso à presença de Deus por causa do pecado. Então, se a gente não entender isso, não compreender isso, e não tentar, não reconhecer quão santo é o nosso Deus, quão maravilhoso é estar na sua presença, então nós não vamos ter motivo para querer louvar o Senhor. E um dos motivos que nós temos para louvar o Senhor é justamente porque, por causa do que Cristo fez por nós, nós temos acesso hoje à presença de Deus. Que Adão tinha lá no Jardim do Éden, desde o princípio. Ele estava ali desfrutando da presença de Deus e ele perdeu. E toda a humanidade perdeu. Mas hoje nós temos acesso. Só que se nós colocarmos os nossos olhos nas coisas dessa vida, na vida que é corriqueira, eu tenho meu trabalho, tenho os meus estudos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho filho, eu tenho que dar, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, meus filhos estão precisando disso, minhas filhas precisam de brinquedo, se nós enchermos a nossa mente só dessas coisas aqui, necessidades aqui, a gente não vai ter tempo para reconhecer a nossa necessidade pela presença de Deus. E não vai ter motivo para a gente louvar se a gente não reconhecer a nossa necessidade por Deus. E lá em Salmos, voltando lá para Salmos, nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós precisamos recorrer para Ele. Para Ele. O quanto que a nossa alma
tem sede de Deus, a nossa alma tem sede de Deus, a nossa alma, ela grita pela presença de Deus, mas nós matamos a nossa alma quando nós não buscamos a presença de Deus, quando nós não nos rendemos à presença de Deus. E Cristo nos deu esse acesso, gente, está aberto. No Salmo 100, ele convoca, é uma convocação para nós celebrarmos ao Senhor com júbilo, para nós servirmos ao Senhor com alegria, para nós sabermos que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos seu povo. No versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor, render-lhe graças e louvar o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Então eu vou focar aqui no versículo 4, entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor, render-lhe graças e louvar o nome. E aí me veio a figura lá do tabernáculo, que foi a representação ali de Deus no meio do povo de Israel. Ali, e quando ele fala, entrai por suas portas com ações de graças, né? Lá no tabernáculo haviam 3 portas. Tinha a primeira porta, que é a porta que entrava no átrio, onde tinha o altar do sacrifício e tinha a bacia de se lavar. Lembrando que era só os levitas que podiam ali entrar no tabernáculo para servir no tabernáculo. E esse lugar, essa primeira porta se chamava o caminho de entrada para o átrio. E ali tinha esse altar do sacrifício que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. E nós realmente precisamos, por isso que nós precisamos, não só quando a gente está aqui nesse momento do louvor, de adoração, mas nas nossas casas, lá nas nossas ações com o Senhor, a gente reconhecer o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz para nos purificar dos nossos pecados. Esse é o átrio ali, quando nós reconhecemos, né? E em Hebreus 10, vai falar sobre esse novo e vivo caminho. Hebreus 10, versículo 19, diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Então, um novo e vivo caminho que o Senhor consagrou pelo véu foi ali o seu sacrifício, o sacrifício do seu corpo. E ali era representado na época lá de Moisés, por aquele sacrifício de um animal que deveria ser perfeito, sem defeito algum, porque apontava para Cristo. E ele nos convoca aqui a nos chegarmos com o coração verdadeiro, em plena certeza de fé, e o coração purificado de má consciência. Então eu não vou conseguir louvar ao Senhor se o meu coração não for verdadeiro diante dele. Eu não vou conseguir render louvores, adoração ao nome do Senhor se eu não estiver
não entregar a verdade do meu coração diante do Senhor, se eu não for sincero, e se o meu coração não estiver purificado de má consciência, se eu não estiver com a minha consciência ali sendo transformada pela palavra de Deus, sendo limpa pela palavra de Deus, se lavando, se limpando de toda maldade que houver no nosso coração, de toda intenção do maligno. Quantas vezes o maligno joga setas inflamadas contra a nossa vida, não só contra nós, mas principalmente contra a vida de outras pessoas, para nós atacarmos ou para nós reagirmos a algum ataque. E a nossa mente precisa estar limpa de tudo isso, de toda maldade, limpa, purificada de todo o pecado também, porque o que nos bloqueia a entrar na presença de Deus é o pecado. Então, se o nosso coração não estiver limpo, a gente realmente não vai conseguir entregar uma adoração, um louvor ao Senhor verdadeiro. E o corpo lavado com a água limpa, né? Que a bacia ali era justamente a bacia de limpar as mãos. E lá em Salmos, Salmos, eu perdi a referência aqui, mas eu vou lá que ainda dá tempo. Salmos 24, tem alguns aqui que vai ser corrido, talvez não precise os irmãos abrir, mas Salmo 24, 3 fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Então, quem vai entrar nesse lugar santo é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, né? Como o irmão Sérgio sempre tem ministrado aqui nas quintas-feiras, a importância de nós, como nós temos apresentado, como o nosso Deus, ele é sério, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo do Antigo Testamento, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Os princípios do Senhor, eles não mudam. Ele nunca falha com a sua palavra. Ele só quebra uma palavra dele porque ele é Deus. Se ele quiser fazer algo diferente, aí ele muda situações, muda histórias. Mas os princípios do Senhor, eles não são revogáveis, né? São irrevogáveis, porque ele é um Deus que é santo, que é perfeito, ele é um Deus sério, é um Deus zeloso. E se o nosso coração não for zeloso para com o Senhor, a gente vai sujar ele de qualquer forma, vai andar em várias lamas da nossa vida e a gente não vai se importar. E a gente vai pensar que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Nós não podemos andar nos sujando como os porcos, que são acostumados a estar na lama porque ali é o deleite deles. Nós que já fomos resgatados do Senhor, não existe mais motivo para nos deleitarmos nessas coisas. E às vezes, talvez, não é porque você andava embalada, não é porque você fumava antes e tal. Às vezes são coisas que estão no nosso coração ali, coisas que dá brechas na nossa casa, dá brechas no celular da vida, naquilo que nós vemos, ouvimos. Então nós precisamos continuamente nos apresentar diante do Senhor com esse coração sincero, com o nosso coração sendo purificado, com as nossas mãos limpas. E a palavra de Deus, ela é a água que limpa o nosso coração. A palavra de Deus é a água viva. Ela não só nos traz vida, mas é a que nos limpa. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas se a gente não ouvir a palavra de Deus,
Como é que a gente vai se limpar se a gente não pega um versículo da palavra para meditar durante o nosso dia? Como que a nossa mente, o nosso coração vai ficar limpo? A gente não busca. E nenhuma bênção vai vir sobre a nossa vida e a gente não vai conseguir entrar na presença de Deus com alegria, louvar o Senhor, se a gente não nos limpar pela palavra de Deus. Se a gente não estiver nos purificando, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Nós precisamos levar a sério a nossa vida diante do Senhor. E falando das portas, essa é a primeira porta, que é a porta chamada O Caminho, para entrar no átrio. A segunda porta era chamada de A Verdade, para entrar ali no santo lugar. Né? Era o lugar onde tinha a mesa, tinha o pão da propiciação, tinha um candelabro, tinha um altar de incenso. Né? E cada um aqui tem um simbolismo do que acontece hoje na nossa vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta, é a palavra dEle, a própria palavra dEle é o pão que nos alimenta. É por meio da palavra dEle que nós somos santificados também. Então a palavra de Deus é tudo que a gente precisa. É o verdadeiro alimento do crente. É a palavra de Deus. Né? O candelabro, que é representado pela presença do Espírito Santo, o altar de incenso, as orações. Né? Então, nesse lugar, nós podemos entrar com ações de graça ao Senhor. E a terceira porta lá era chamada de a vida, que é a entrada dos santos dos santos. É ali o lugar da presença de Deus, é um lugar de redenção. É o lugar da santidade de Deus, ali era guardada, né, representada ali por aquela arca da aliança, onde tinha os querubins cobrindo aquela arca. Então é o lugar onde nós podemos ter acesso hoje. Amém? Por causa do sangue de Jesus, por causa do novo e vivo caminho que foi aberto para nós. Então, entrem por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Então, quando nós meditamos sobre isso, sobre essas portas, o caminho, a verdade e a vida. Quem foi que declarou que era o caminho, a verdade e a vida? Jesus. E aí os judeus ficavam irritados com Jesus, porque o que Jesus falava, eles sabiam. O que é que Jesus estava falando ali? Né? Eles sabiam que Jesus estava dizendo, eu sou o tabernáculo de Deus. Ele era o tabernáculo de Deus no meio dos homens. E hoje, por meio de Cristo Jesus também, a palavra de Deus diz que nós somos tabernáculo de Deus. Não sabeis vós que sois morada do Senhor? Né? Então, como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Eu vou ler aqui o Romanos 6, versículo 11, diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reimpor tanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Então, como nós nos apresentamos agora diante de Deus como instrumentos de justiça, usando o nosso corpo para glorificar a Deus, sabendo que hoje Ele habita em nossa vida através do seu Espírito, amém? Através do seu Espírito. Então eu vou louvar o Senhor com a minha vida, eu vou louvar o Senhor aonde eu estiver,
porque eu sou reconhecendo isso, que eu sou morada dele, que eu pertenço a ele, eu reconhecendo o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, como o Senhor tem nos sustentado, a gente não dando prioridade às coisas dessa vida passageira, não dando prioridade. É certo que nós vamos necessitar nos alimentar, nós vamos necessitar de roupas, nós já temos bastante, meus irmãos. Mas que o nosso coração esteja inclinado à presença de Deus, à presença dele. Porque pode chegar tempos ainda mais difíceis em que todas as nossas coisas podem ser tiradas. Podem ser tirado o carro, você pode perder talvez o carro, pode perder a sua casa um dia. E o nosso coração não deve estar por isso, não deve estar apegado a essas coisas. Mas nós vamos ainda continuar louvando o Senhor, mesmo que isso aconteça. Por quê? Porque a nossa alegria não vai estar nessas coisas passageiras, vai estar no Senhor, no Deus que nos sustenta. Olha, crente que sustenta a nossa vida é a presença de Deus. É a presença de Deus. Se todo mundo entendesse isso, se nós vivêssemos todo dia essa verdade, nós já não estaríamos mais aqui na terra, estaríamos no céu. Porque a gente ia desejar a presença do Senhor todos os dias. E aí, ora vem Senhor Jesus, nós te queremos, Jesus, e o Senhor viria nos buscar mais rápido. E a gente também teria mais vontade de espalhar a verdade para outras pessoas. Por que a gente não fala de Jesus para as outras pessoas? A gente já tem tanto do Senhor. Eu falo para mim, falo para os irmãos, para cada um de nós. Será que é porque a gente está mesmo só avoado nessa vida? Ou eu estou ficando louca, né, com esse pensamento? Mas às vezes é a prioridade do nosso coração que nos mostra para onde a gente vai apontar, para onde a gente deve. É aquilo que o Márcio até falou, se eu começar a mexer só disso, se eu começar a encher a minha vida só de séries, de romance, de literaturas românticas, a minha mente, a minha alma vai querer pensar naquilo direto. Mas se eu buscar ver o Senhor, é claro que você não vai ver um alienado, um extraterrestre. Mas nós, irmãos, não pertencemos mais ao mundo. Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é do céu. O nosso endereço é o céu. Então eu não vou buscar as coisas lá do céu. Aí vai parecer loucura. Vai parecer que eu estou doida, né? Mas era assim que os nossos irmãos viveram com essa intensidade lá no princípio. E eles levavam a sério. Amém? Então, só para a gente fechar sobre isso, sobre o nosso louvor ao Senhor, eu também estava pensando, a gente louvar o Senhor não é só quando a gente abre a nossa boca, a gente louva o Senhor com a nossa vida, amém? Principalmente com aquilo que a gente está pensando, que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, com o que a gente sente, a gente está louvando o Senhor com todo o nosso ser. Mas um dos canais mais, eu acho que um dos canais mais, um dos principais canais de louvar o Senhor, que Ele nos deu foi os nossos lábios, amém? E Salmos são declarações, não são declarações que foram escritas. Então, se foram declarações cantadas, é porque tem grande importância a gente encher os nossos lábios de louvores ao Senhor. Sabendo de tudo que Jesus já fez por nós, desde o nosso nascimento até aqui, sabendo de toda a verdade da palavra, de todas essas verdades, mas o Senhor vai se revelando para nós a cada dia quem Ele é. Ele tem sempre algo novo para a nossa vida. Todos os dias nós precisamos buscar esse novo do Senhor. Amém?
Então, sabendo de tudo isso, por que eu não abro os meus lábios para louvar o Senhor? Por que eu tenho cerrado os meus lábios? E diante de uma afronta, diante de uma luta, às vezes você está numa opressão da sua mente, viu? Às vezes o diabo tenta oprimir você com um pensamento que fica ali, ó, martelando. Foi isso que fulano quis dizer, foi isso que ele quis fazer, aí fica martelando, fica numa opressão. E meu irmão, você esquece de entregar aquilo para Cristo. Aí a gente às vezes esquece de dizer: Senhor, não deixe o meu coração ficar preso a esse sentimento contra essa pessoa. Não deixe o meu coração ficar preso aí, Senhor. Eu quero te louvar. Porque essa é uma das maiores batalhas na nossa vida. O inimigo, ele quer calar a nossa voz. Ele quer calar a voz do povo de Deus. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí os crentes ficam calados. Não prega o evangelho. Não abre a boca. E até para confessar Jesus, ele falou confessar. É a boca. Confessar o pecado é a nossa boca. Louvar o Senhor com cânticos, nossa boca. Mas o diabo quer cerrar os nossos lábios e a gente coloca nossa boca para falar o que não deve falar. A gente enche nossa boca falando da vida de outras pessoas, reclamando de outras pessoas, murmurando. Aí a gente está louvando a Deus, irmãos? Não. Falando de negócios que não nos pertencem, nós não estamos louvando a Deus. Então, quando a gente não louva a Deus, a gente entrega a nossa louvor para Satanás. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a nossa boca fala. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Amém? E tem um salmo, não precisa abrir, eu vou só mencionar. Salmo 45, versículo 1 diz: a minha língua é a pena de um habilidoso escritor. A nossa língua deve ser usada. Gente, quem é um habilidoso escritor? Quem é o artista da nossa vida, o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida? Será que a gente pode deixar a nossa língua na mão de Deus? Mesmo que seja difícil, mas a gente pode treinar a nossa língua para entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor. Isso é algo que tem que ser diário. Nossa vida tem que ser disciplina, são disciplinas para virar um hábito na nossa vida, o louvor ao Senhor. E não só quando eu estiver cantando ao Senhor, mas quando eu estiver falando para alguém me ouvir, eu louvo ao Senhor. Quando eu estou abençoando a vida de alguém, quando eu estou dizendo: olha, Jesus te ama, eu estou louvando ao Senhor, porque está saindo aquilo que a palavra de Deus diz para eu fazer. E é interessante, tem um versículo, Salmos 15, ou Provérbios 15, 14, que fala: a língua saudável é árvore de vida. A língua saudável é árvore de vida. Para eu vou ser saudável conforme aquilo que eu estiver usando, com a maneira com que eu estiver usando a minha língua, se é para o bem, se é para o mal, ela é saudável. A língua saudável, se eu educar ela a ser saudável, é árvore de vida. Como é que a gente faz isso? Que trambe... Olha aí, ó, uma palavra que a gente não deve falar, trambe, que eu não sei nem o que é. Mas que negócio é esse? O que é que tem a ver? E se a gente for ler lá em Tiago, diz que a língua é o pior órgão, tal, é teimoso mesmo, viu, nossa língua? Tá aí, a gente quase não para de falar. Mas eu vou só, para fechar mesmo agora, eu vou falar sobre algo que eu aprendi na mentoria com a irmã. Que existe um nervo no nosso corpo, que é chamado de um nervo vago. Ele é meio que invisível, quase invisível. Mas ele é uma via neural entre as emoções e o corpo da gente. Se ele for bem trabalhado, ele vai mandar respostas saudáveis para o nosso corpo. E sabe onde é que esse nervo inicia? Na nossa língua. É um nervo que começa aqui, ele passa por aqui, por detrás dessa orelha, e ele vai se espalhando por todo o nosso corpo. Como é que eu tenho treinado a minha língua? E a palavra de Deus já revelava isso. A língua tem poder sobre a vida e a morte.
Porque aquilo que sai da minha língua, a mensagem que eu envio para a minha língua, tem a ver com aquilo que eu penso, né? Com o que eu estou enchendo na minha cabeça. O que eu envio para a minha língua falar, ela vai influenciar em todo o meu corpo. Então, por que a língua saudável é a árvore de vida? Vai trazer vida. Porque o que eu falar... E quem é que nos dá a vida? A palavra de Deus. Não é? A palavra de Deus é a nossa vida. A palavra de Deus. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que eu digo são espírito e são vida. Então, como que eu vou encher os meus lábios de louvores ao Senhor? Reconhecer por tudo que Ele tem feito. Enchendo a minha vida, enchendo o meu coração, a minha mente, com a palavra de Deus. E Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É mais penetrante. E nós precisamos declarar a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos louvar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, cantar louvores que são declarações da palavra de Deus, verdades da palavra de Deus, porque isso é que nos fortalece, isso traz a memória quem nós somos em Cristo, porque estamos aqui, para quem vivemos, para onde nós iremos, para quem nós devemos recorrer. Nós precisamos recorrer à presença do Senhor sempre, sempre, sempre. Não é só quando a gente está sentindo dor, é sempre, 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 sempre. E o nosso louvor também é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. O pai que vai encerrar, né? Pode vir. Eu vou ler só Salmos 18:3 fala: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. E Salmo 49, versículo 6. Pode vir, pai. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos. Estejam na sua garganta. Será que você pode dizer isso? Esteja na minha garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos. É a palavra de Deus. Como que nós guerreamos as nossas guerras? É com o louvor, é com a palavra de Deus na nossa vida, sendo declarada. Não só que a palavra de Deus não deve só ser um conhecimento nosso, do nosso intelecto, mas deve ser vivida e provada. Vivida e provada, porque a palavra de Deus é pura. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é pura, é verdadeira, é mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. Será que você pode ansiar pela palavra de Deus? Será que nós podemos ansiar pela palavra de Deus, que é viva, que é verdadeira? Oh, Senhor, obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque nós podemos te louvar, Senhor. Porque todo o nosso corpo foi programado, Senhor. Foi feito. Foi criado para o teu louvor. Mas que isso não seja de forma mecânica, Senhor, na nossa vida. Que não seja mecânico nem obrigatório. Que seja espontâneo, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, Jesus, e não se limita a um lugar, estar em um lugar,
não se limita a esse lugar, mas a nossa casa, o nosso secreto contigo, Senhor. No banheiro de uma escola, de um trabalho. Oh, Senhor, ajuda-nos a recorrer, Senhor, a esse lugar. Contigo, Senhor, a tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.